Esperar aqui as pessoas começarem a ser notificadas e entrarem na nossa transmissão. Nós já estamos aqui no ar, na página do Joaquim Monteiro, cartunista, juntamente com outros colegas que daqui a pouco nós vamos apresentar. Vamos dar só mais alguns segundos para o pessoal começar a acessar aqui a transmissão, já a gente começa a nossa conversa, tá bom? Ok. Tá bom. Vou apresentar aqui o tema de hoje. Vocês que acompanham aqui as redes sociais do Joaquim Monteiro já devem ter visto o anúncio ao longo da semana, que nós vamos tratar do tema liberdade de expressão e os limites do humor com o pessoal do Caricaturas, etc. e tal. Eles são artistas, cartunistas, chargistas, ilustradores que trabalham aí com essas expressões artísticas e vão conversar com a gente sobre esse tema, apresentar suas visões, contar um pouquinho das suas experiências e como eles têm vivenciado aí o trabalho artístico em torno dessa questão da liberdade de expressão e esses possíveis limites do humor. Bom, já tem algumas pessoas adicionando aqui, entrando na nossa transmissão. E olha só, gente, bom, me apresentar, né? Eu sou Hanna, estou aqui a convite do Joaquim, sou jornalista, então vou estar mediando aqui o debate. Quem quiser mandar comentários, fazer perguntas, pode ir colocando aí embaixo. Nós vamos inserindo esses comentários aqui, o pessoal vai dialogando com vocês também. Eu vou apresentar um pouquinho cada um deles, para quem não nos conhece. Vou começar pelo Dino. O Dino Alves, ele é natural de Brasília, mas ele já vive aqui em Teresina já há muitos anos. Ele tem experiências na área de publicidade, ele já participou de vários salões, já fez muitas exposições Brasil afora, tem experiências na área jornalística, na área publicitária, já passou pelos jornais Folha de São Paulo, Estadão, está há mais de 30 anos atuando no mercado nacional, é também idealizador do Piauí Cartoon, e ele faz esse trabalho também de orientar cursos, orientar oficinas e expor Brasil afora. Nosso outro convidado é o Michael, vou colocar aqui o Michael para vocês, Michael Jackson Intuiando, nas redes sociais também vocês vão encontrar MJ Intuiando. Ele é graduado pela Universidade Federal do Piauí, em licenciatura plena em artes visuais, ele trabalha com arte-terapia, trabalha dando aula também nas áreas de história da arte, é artista plástico, desenhista, caricaturista, ilustrador e músico. Temos aqui também o Edu. O Edu, ilustrador, é cartunista, chargista, caricaturista e faz também histórias em quadrinhos, roteiros e outras cartilhas ilustradas. Ele trabalha desde 2001, ele estuda artes visuais, já participou também de diversos eventos, feiras, salões, já participou também de premiações, Atualmente ele faz parte da União dos Artistas Plásticos do Piauí. Falta só entrar uma pessoa, que é o JA, mas eu vou apresentar o nosso anfitrião, por assim dizer, o Joaquim Monteiro, e aí eu já peço ele para dar uma palavra de boas-vindas para quem está nos assistindo. O Joaquim Monteiro, que é professor, é arte educador, cartunista e designer. Ele também é graduado em Educação Artística, tem pós-graduação em História da Arte e Arquitetura, e é professor das redes estadual e municipal. Ele ministra aulas de arte e também tem muita experiência com exposições e salões. Joaquim, dá uma palavrinha de boas-vindas para a gente, diz para a gente aí o que nós iremos conversar essa tarde, começando contigo. Vamos lá. Eu já posso entrar no assunto, né? Pode sim. Beleza. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer primeiramente ao Hanna pelo convite, para mediar aqui nosso bate-papo.
Agradecer também aos grandes cartunistas aqui. Na verdade, eu sou o maior cartunista. Quer dizer, eu era, até eu conhecer o Edu, né? Era o maior cartunista do Piauí, né? Pelo tamanho. O Edu é maior do que eu, 1,82 m, né, Edu? Então, assim, a ideia desse... E agradecer também a todas e a todos que vão acompanhar. Né, vão acompanhar. Eu tenho 1,80 m, então é o maior cartunista do Piauí. Bom, então, assim, agradecer a todas e a todos que estão assistindo a nossa live. Primeiro apresentar aqui também esse projeto, né? Esse projeto Caricatura e etc. É um projeto que os meninos depois podem falar mais sobre ele, né? É um projeto que reúne esses cartunistas aqui, né? Eu, J.A., Dino, Michael Jackson e Edu, certo? Um projeto de promoção mesmo da arte, né? E batalhando mesmo, todo mundo batalhando para promover a sua arte e a arte de todos aqui. A gente está aberto a eventos, né? Quem quiser contratar os nossos trabalhos, né? Estamos aí, né? E assim, também é uma questão também de debater, discutir algumas questões da arte. Inclusive, a gente já fez algumas lives lá no Instagram, né? Do Caricaturas e etc. Tá até aqui, né? Aqui, isso. Ó, tem. Você segue nesse bichinho aqui, tá lá no Instagram. Quem quiser seguir, certo? Tá lá muitos nossos trabalhos de nós 5. Então, assim, quando a gente bolou essa live aqui para conversar sobre liberdade de expressão, obviamente cada um tem o seu ponto de vista, e é importante que cada um fale, converse o seu ponto de vista sobre o que é liberdade de expressão, os limites do humor, né? Se é que tem limite para um ou para outro, ou se não. Tem um debate que é um debate que está em voga. Então, assim, a Rona pediu para eu começar, então eu já começo expondo o meu ponto de vista sobre o que é liberdade de expressão, sobre se o humor tem limites ou não, se tem. Eu tenho como filosofia uma frase do grande mestre Enfio. O Enfio dizia que o verdadeiro humor ele dá um soco no fígado do opressor e não do oprimido. Eu tenho isso como filosofia, certo? E procuro ter como parâmetro isso para o meu humor. Ter o cuidado de não atingir, ter o cuidado de não atingir os grupos oprimidos, né? As minorias, as mulheres, os negros, LGBTQIA+. Então eu tenho esse cuidado, né, que por muito tempo ficou banalizado, né? Eu acho que essa coisa de achar que o humor não tem limite, isso trouxe muitos prejuízos para a gente, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando de censura. Censura é uma coisa institucional, né? É uma coisa institucional. Quando é os de baixo que gritam, aí não é censura, é um grito de socorro. Quando você bate no cara que está em cima e ele usa a justiça, como foi o caso que aconteceu com a Laerte, com o Bennett, está acontecendo com o Luiz Carlos Fernandes, né, que atingiram os de cima e aí eles usam a institucionalidade para lhe tolher. Aí é censura. Aconteceu na época da ditadura militar, muitos de nossos colegas foram mortos, torturados. Aconteceu com os cartunistas da Charlie Hebdo, né, desculpa, que foram vítimas da institucionalidade, né, que chegou lá e meteu bala nos caras. Então isso é censura. Quando é um grito de quem está embaixo, né, implorando por respeito, eu tenho a impressão de
esse alerta, ele veio a partir do momento, eu sempre já tenho, fazendo charges, eu já venho desde a década de 90, certo? E através da internet, passei a popularizar mais o meu desenho, né? Meu cartoon. E há uns 10 anos, eu tinha um blog, né? Em um portal aqui de Teresina, e eu publiquei uma charge que fazia referência, era uma charge homofóbica. E aí alguém me alertou, como é que um artista como você, que é progressista, não tem esse cuidado, né? Aí eu parei para pensar, eu tinha inclusive, já tinha publicado o meu livro, né? Eu tenho 2 livros, Negaitadas da Folote com Piauiês. Nesse primeiro livro eu não tive tanto cuidado. Mas depois desse alerta eu comecei a refletir. Pô, esse arremedo de humor que chuta quem já está caído, né? Para mim, inspirado também no mestre Enfio, isso foi um alerta. Outro dia eu estava vendo uma live com vários cartunistas, aí estava o Aroeira e outros, o Latuf. Então o Aroeira também disse uma outra frase que está bem nessa linha. Ele disse assim, nesses anos que eu tenho de carreira, o movimento feminista, o movimento de negros e tal, me ensinou a fazer arte. Eu acho que é por aí também. Comigo, acho que aconteceu muito menos dessa maneira, né? Observando o grito dos oprimidos, e eu, que de algum modo sou negro também, já sofri durante toda a minha vida, sofri racismo, fui vítima de piadas racistas, certo? Engraçado que eu nunca fiz piadas racistas, porque eu sempre senti isso, né, em toda a minha vida. Mas, assim, tinha as piadas, tinha os cartoons machistas, cartoons LGBT-fóbicos. Obviamente que aqui a gente dá uns desvios, um deslize. Mas eu procuro observar. Hoje eu observo muito o que as pessoas dizem, a reação. O Facebook é bom para isso, né? O Instagram também, apesar de ter seus problemas, mas ele serve muito de temperamento, de temperatura para a gente ver o que está acontecendo, qual é a reação das pessoas, certo? Então, a gente observa que tipo de humor, como Rafinha Bastos, como Gentili, que é aquele humor fácil, que não precisa de muito tempo para você pensar, é um humor que eu não considero como humor. E só vai rir quem está por né? E isso por muito tempo, isso foi colocado como uma coisa corriqueira, uma coisa natural, e eu acho que esse tipo de comportamento ele ajudou muito a chegar ao que nós estamos hoje, certo? Hoje, se as pessoas nesse polarização que está aí, né? Antigamente hoje você via apenas a instituição reprimindo. Agora você vê também pessoas ligadas àquela instituição, pessoas do povo que como é que se diz? Se vê espelhado num determinado tipo de institucionalidade que é fascista, que é ditatorial, e elas reproduzem isso. Você faz vários momentos do meu Facebook, e aí eu não falo eu não estou falando das minorias, eu estou falando exatamente das pessoas que estão representadas por instituições e por pessoas fascistas que estão no poder. Né? Elas começam a lhe ameaçar. Eu já sofri várias ameaças veladas no meu Face, certo? Desse tipo de pessoas que fazem ameaças e tudo. Da institucionalidade, eu já sofri ameaça de processo, né?
eu sou cartunista do jornal do Sincerme, e numa charge que eu fiz em referência à violência policial, né, indiretamente houve uma tentativa de processo, né, tentar processar o Sincerme, o jornal, e foi assim uma das primeiras vezes que eu senti assim diretamente. Já tinha visto alguém falar que ia me processar, que não sei o quê, mas efetivamente foi a primeira vez, né? A gente fica, né, observando muitas coisas, né? Não é tranquilo, mas também quem tá no fogo é para se molhar, não é? Já dizia a Lady Murphy. Quem está no fogo é para se molhar. Opa. Vamos circular aqui a nossa mesa para a gente conversar com os outros, e aí você segura esse teu relato sobre essas perseguições, sobre essas ameaças, para a gente voltar daqui a pouco, pode ser? Tá ótimo. Vou seguir aqui na ordem alfabética, então vou falar agora com o Dino Alves. Dino, eu acho que o Joaquim começou já introduzindo a perspectiva dele enquanto artista sobre esse tema, como ele reflete esse tema no fazer dele, no fazer do trabalho. Dentro da tua experiência, como você reflete essas questões de limites, de liberdade de expressão? O teu microfone está desligado, Dino. Não estou te ouvindo. Dino, teu microfone. Acho que ele caiu, gente. O Dino caiu. Dino caiu. Vou fazer o seguinte, vou esperar ele retornar. Vou esperar ele retornar aqui para a nossa sala de transmissão, então vamos falar com o Edu. Está ouvindo a gente, Edu? Certo. Opa, o Dino voltou. Voltou. Oi. Oi, a gente está te ouvindo agora. Tá cortando o teu áudio. Opa. Pois é, como eu estava falando, limite de expressão, né? Nas artes, não tem que haver limites, né? Eu acho que tem que haver cuidados, né? Se você passa de um ponto, aí sim tem que ser checado, né? As suas intenções, o humor, porque o humor tem essa faceta, né? Ele é usado para o bem e para o mal. Temos provas aí de que o humor está sendo usado até hoje. Nós temos humoristas, né, que utilizam toda essa argumentação, né, para sacanear, atacar grupos, né, então, que são perseguidos aí historicamente, e o humor, como foi usado na época da guerra, né, as charges, as fitas, né, também foi usado da maneira perversa na conquista do Velho Oeste, né, quando a fotografia era mais difícil, então os ilustradores entravam em ação e faziam todas aquelas pinturas maravilhosas, mostrando os ataques dos indígenas aos colonos brancos, né? E o que fazia com que a opinião pública norte-americana não liberasse mais verbas, e a matança aos índios, né, era sempre a prioridade, né, para justificar uma paz racial. E o poder do desenho é muito grande, é muito forte. Temos que tomar cuidado, temos essa responsabilidade, porque muitas vezes, como eu falei, é usado para o mal, né, para destruir reputações e atacar grupos, né, que historicamente já sofrem ataques. Isso aconteceu, eu acho que o exemplo do Charlie Hebdo, né, esse jornal, ele tinha uma intolerância muito forte com quem tinha origem muçulmana, né, eram ataques diários, eram cartunistas que faziam esse trabalho, né, e tiveram
a infelicidade que não se justifica, né? Lá, um cara e metralhar, aliás, mais de um, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Mas o humor ele tem que ser livre, e eu acho que qualquer problema que acontecer, a justiça está aí, mas não pode ter limites. Humor. Muito cuidado. Isso. Edino, você já se viu em algum momento se questionando se em algum trabalho teu você ultrapassou uma determinada linha, se arrependeu de alguma coisa que você fez? É delicado, né? Porque muitas vezes a interpretação, você tem que tomar muito cuidado com o trabalho para não ter essa dupla interpretação, não correr riscos, né? Ser entendidos de uma outra forma. O trabalho tem que ser objetivo, tem que ser direto. Agora, tem que ter sempre uma visão muito ampla do que pode estar acontecendo, uma leitura, e muitas vezes você cai na armadilha do seu desenho, ele dá margem a outra interpretação, e isso virar um problema na sua vida. Tá certo. Quando o Dino tinha caído, eu já ia chamar o Edu. Agora vamos lá, né, Edu? Você está ouvindo? Vamos lá. Tudo ok, estou ouvindo sim. Vamos lá, então. Fala um pouquinho para a gente sobre como você sobre essa percebe questão. essa... Vamos lá. Assim, toda essa questão da liberdade de expressão e do uso do desenho, né, para fazer críticas ou alertas, né, porque o grande objetivo do cartoon, né, que é feito por qualquer cartunista, qualquer desenhista, é alertar sobre alguma temática, né, e ter liberdade de falar sobre o assunto não te dá o direito de fazer ataques, né? A liberdade que a gente se refere é de você ter a autonomia de reivindicar sobre um tema, né? Só que quando você ataca grupos, como o Joaquim falou, que são minorias, que sofrem preconceito, que sofrem massacre de uma instituição ou de um grupo maior, ou até menor, mas de maior poder, acredito que o desenho tem essa função, né? O cartoon, a charge, tem essa função histórica e muito forte. Como o Dino falou, o desenho, o cartoon, ele tem uma força muito grande e é de uma grande responsabilidade de quem o faz levar a mensagem da melhor forma possível para não ser interpretado de uma forma ambígua, né? E como todos nós já passamos em algum momento críticas que é natural existirem, mas que cheguem a interpretar o nosso desenho de uma forma maléfica, né? Como o Dino mencionou, muita coisa é feita com desenho por um lado negativo, do lado do mal, para afetar vidas, para afetar o psicológico das pessoas, né? Eu defendo que o cartoon, que trata de temáticas universais diferentes da charge, como nós 5 sabemos, mas falando aqui para esclarecer mais, né? Cartoon temáticas universais e charge de temáticas mais momentâneas. Eu defendo o seguinte, que nossa arte, não só minha e dos meus amigos aqui na live, mas de todos os desenhistas, seja usada para fins de unir as pessoas, né, de levar conhecimento, de levar informação, e não denegrir pessoas, nem imagens, nem falar mal das opções ou escolhas, né? Essa liberdade que eu tenho de desenhar, porque eu tenho talento, ou pratico aquele trabalho, não me dá o direito de ter a liberdade, entre aspas, de falar mal, seja lá de quem for, através do meu trabalho, né? De uma grande responsabilidade. Então, assim, há muito tempo eu já percebi que eu preciso ter cuidado com os cartoons e as mensagens que podem levar através do desenho,
para que eu não ofenda outras pessoas e principalmente não ofenda pessoas que já sofrem uma condição de risco, né? Porque o cartoon é feito para o povo, é algo feito para a grande massa, para conscientizar sobre uma temática através do meu trabalho. Então, como eu vou estar efetivamente usando o meu trabalho de forma verdadeira, se eu estou contradizendo tudo o que foi me dado e assim, me proporcionando a esse trabalho do desenho, se eu estou jogando contra as pessoas que realmente são o meu público, né? Então, minorias que sofrem, porque quando a gente fala em minoria, não quer dizer de quantidade de pessoas, mas sim de força, de voz, né? De luta, as classes que precisam ser representadas. Então, eu já trabalhei de várias formas com desenho e atualmente eu tomo muito mais cuidado do que no início, com certeza. A gente fica muito mais consciente do que pode acontecer com o teu desenho, aonde que ele pode chegar, a mensagem. Então, eu procuro tratar de temáticas mais universais, onde não corram tanto risco de machucar as pessoas. Até porque eu já sofri também ameaças e insinuações e críticas mais ofensivas, como o Joaquim já sofreu. E então eu comecei a tomar mais cuidado com esse tipo dessa liberdade que eu tenho de desenhar o que eu quero, né? Então eu busco muito nos meus trabalhos, como eu já falei, focar em temáticas que eu sei que são relevantes, são importantes, mas de uma forma que não vá tocar tanto no ego, até porque a gente preza muito pela família, pela pessoa da gente mesmo e por ter a liberdade de continuar fazendo o nosso trabalho. Tá certo, Edu. Agora, seguindo aqui, vamos ouvir o Michael. Michael, queria só complementar essa pergunta inicial sobre como vocês sentem o tema. Nós estamos tratando aqui no dia a dia do trabalho de vocês. O Edu falou a palavra liberdade algumas vezes, né? E aí eu queria que você desse essas tuas primeiras reflexões sobre o tema, mas que nos dissesse como que você usa da sua liberdade para desenvolver a tua arte. Michael. O microfone, por favor. Opa. Deu, foi lá. Agora sim? Deu? Ok. Certo. A pergunta inicial a respeito do limite, né, essa expressão, eu acho que o humor, como a arte em si, ela tem os seus limites, só que esses limites eles são maleáveis, né? Depende muito do contexto, depende muito da época. E com relação a essa questão da minoria e da maioria, eu também acredito que seja um ponto de vista. Peço até licença para poder levantar aqui um conceito histórico que eu tinha notado, que no início do século XIX, nos Estados Unidos, o comediante Thomas Rice, ele fez aí uma viagem ao sul, e lá ele percebeu que os negros eram apelidados de corvos, né? E daí ele teve a ideia de pintar-se de preto e fazer algumas apresentações humorísticas, né? De forma sarcástica, estereotipando a posição do negro, né? A posição do negro como um cara burro, é uma pessoa que está sempre maltrapilho, com relação a essa malandragem e tudo mais. Então ele fez uma espécie de caricatura com menosprezo, né, com exagero. Isso era comum na época e gerou a ter muito sucesso, né? Inclusive isso aí foi muito tema dos minstrel shows, né, que utilizavam-se as blackfaces, né, que eram nada mais do que os negros imitando os brancos, e gerou até um apelido, né, as leis de Jim Crow, as leis de segregação racial nos Estados Unidos. E, inclusive, é muito comum a gente ver isso em alguns desenhos animados antigos, né, até os desenhos animados da Disney, né, você vê o Dumbo, que tem 3 corvos no desenho, que um deles tem o nome de Jim Crow, e eles tentam transparecer os trejeitos afro-americanos, né? Inclusive, tem até músicas que sofreram essa condição racista.
Se a gente trazer para nossa realidade brasileira, é comum a gente perceber isso entre os nossos humoristas também, né? Então, a gente vê que programas como Os Trapalhões, quem viveu aí a década de 70, mais precisamente a década de 80 e 90, a gente vê muitas piadas de cunho racista, de cunho homofóbico, de cunho transfóbico, que hoje a gente conseguiria enxergar de uma maneira mais clara, mais limpa, né, em relação a essa proposta. Programas também como Cacete Planeta, Zorra Total, Programa Pânico, entre outros, né, que utiliza aí esse humor mais ácido. O que eu quero dizer na minha fala, arrematando tudo que eu disse até então, é que o humor, ele carrega um ponto de vista. O que até então era tido como engraçado, hoje não é. Então, muitas vezes é interessante, como os caros colegas falaram aí muito bem, é necessário ter esse cuidado, porque muitas vezes o que eu estou fazendo hoje, e que até então não é considerado uma coisa ruim, daqui a alguns anos pode ser revisto e ser colocado como uma questão de ser, de fato, algo maléfico. Então, eu acho que a gente vivencia um campo minado quando se trata de humor. Como já diria o Chico Anísio, né? O humor é coisa séria, a gente tem que saber o que está fazendo. Hanna, não estou te ouvindo. Nem eu. Ah, foi, gente. Meu microfone estava desligado. Estava desligado. Como eu estava falando aqui, eu não tinha ainda apresentado o breve currículo do JA, então eu vou fazer o seguinte, vou só ler aqui algumas coisas, porque o currículo é vasto, e como o Joaquim falou no início, tem o Instagram do Caricaturas, etc e tal, tem essa logo que está em cima, do outro lado aqui, que está em cima aqui da tela, e aí vocês procuram lá que tem a biografia de todos eles, tá? O JA... O currículo é pesado, viu? O JA que nós vamos ouvir agora, ele é jornalista ilustrador, graduado em Educação Artística pela UFP, ele é o criador do Salão Medplan de Humor e cartunista do jornal O Dia desde 1988. Ele colabora com charges para o Greenpeace Brasil e já participou de diversos eventos Brasil afora. JA, boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo bem aí? A pergunta inicial que eu fiz para os outros é como que refletem nos seus trabalhos essa questão dos limites da liberdade de expressão ou os limites do humor, por assim dizer. Como é que você pensa essa questão? Olha, uma vez uma pessoa me perguntou se o humor tem limite. Eu disse que o humor tem limite, sim. A vida tem limite. A minha internet tem limite. A paciência da minha esposa tem limite. Então, assim como tudo, o humor tem limite. Qual é o limite do humor? É quando esse desenho, quando essa piada, essa charge, ela agride alguém, né? Como bem colocou o Joaquim, né? Às vezes um desenho ele pode agredir uma pessoa e às vezes é necessário que essa pessoa, né, alerte o artista, olha, isso aqui está ofensivo. Você é um cartunista e como tal deve ficar ao lado do bem, deve ficar ao lado dos fracos e como diria o Didi Mocó, dos fracos e comprimidos, né? Então eu acho que é papel do cartunista sim, ficar ao lado da sociedade, ficar ao lado do mais fraco e defender com seus desenhos tudo aquilo que, de uma forma ou outra, é agredido, é atacado. E eu procuro fazer isso nos meus desenhos, fazer essa análise para que eu não agrida ninguém. Por exemplo, eu tenho um código de ética no meu trabalho muito rígido. Um deles diz que eu não posso atacar o lado pessoal de um político. Eu só faço uma charge dizendo que um político é ladrão quando a imprensa dizer, né, que ele é ladrão. E quando eu fizer esse desenho mostrando ele como ladrão, eu não vou envolver a família dele, a não ser, claro, que a família dele esteja envolvida na falcatrua, né? Como o Queiroz e companhia, como o filho do Bolsonaro. Aí sim, né? A partir do momento em que toda a imprensa diz, com informação, mostra por A mais B, que a família toda está envolvida, aí sim, eu posso fazer, eu me dou
essa liberdade de fazer uma charge com a família toda, mas até então eu ataco a ação do político e nunca o político, a sua família. Então, eu não tenho nenhum processo, né, por nenhum político. As únicas pessoas que disseram que iam me pegar na esquina foi um flamenguista, quando eu passei uma semana fazendo charge contra o Flamengo, dizendo que o Flamengo estava caindo para a segunda divisão. Isso há muito tempo, né, Joaquim? Quando o Mengão só apanhava quando jogava. E aí, a minha esposa está dizendo isso. Vou te pegar na esquina. E eu posso falar porque eu sou flamenguista, né? Então, mas eu recebi, quando eu fiz essas piadas com o Flamengo, eu recebi uns telefonemas dos flamenguistas muito zangados lá na redação. Irmão, tu fica zoando o Flamengo aí, tu parece que é vascaíno. Então é isso, eu acho que o humor tem limite, eu procuro me atentar para essa questão do limite e não agredir as outras pessoas com o meu desenho. Agora, no mês de junho, o Joaquim acho que até citou o caso do Aroeira, né? E aí, em junho, a Associação dos Cartunistas do Brasil, a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, o Instituto Memorial das Artes Gráficas e o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo lançaram uma carta aberta em defesa da liberdade artística e ao direito ao humor. E aí tem uma parte que fala que o Brasil está se tornando um país onde o humor passa a ser censurado como nos piores períodos da ditadura. É a denúncia que se faz, né? Joaquim, você estava já falando sobre os casos que você já sentiu na pele, né, de ameaças. Você acha que está pior agora? Não vou dizer que está pior, porque já tivemos aí a ditadura militar, que eu não vivi a ditadura, era criança, mas relatos de todo mundo aí foi muito pior do que agora. E por isso nós estamos lutando para que não cheguemos a esse extremo, apesar de o Bolsonaro querer e outras pessoas ligadas a ele também. Mas assim, sim, de fato, nesse aspecto de que as pessoas estão, os fascistas, os ditadores, se sentem mais empoderados a ponto de lhe ameaçar abertamente, né, de tentar um recurso, muitas das vezes legal, mesmo que você, né, esteja dentro da legalidade, você não tem a confiança de que o determinado juiz vá pela legalidade, pelo bom senso, certo? E vá pelo lado do bom senso, da sua liberdade de expressão, certo? Porque, como o J falou, nenhum de nós aqui, nenhum cartunista de respeito é leviano a ponto de fazer fake news com A ou B, né? A gente faz charges baseado nos fatos, né? E justamente pela própria proteção, e porque a gente não está querendo, não é fazer ataques pessoais, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de A ou B, né? O nosso trabalho é denunciar, né, seguindo a tradição do Honoré Daumier, né, é denunciar aqueles que estão, de algum modo, fazendo algo errado do ponto de vista macro, se dando bem às custas das pessoas que estão trabalhando, fazendo algum tipo de coisa que politicamente é prejudicial à maioria. Então, assim, por exemplo, a Joyce Hasselman, né? Essa mulher que foi bolsonarista e hoje é contra. Então, eu vou fazer uma charge dela, eu não vou tratar do aspecto se ela é gorda, se ela é isso, que é aquilo. Não, eu vou tratar do ponto político, certo? Se o Obama, né, negro,
o cara vai fazer a charge ridicularizando a cor dele. Não, vou tocar o ponto do imperialismo americano, do que ele representa e por aí vai, né? O mesmo acontece com o Trump. Eu não vou... Obviamente que eu vou desenhar o Trump gordo porque ele é gordo, mas eu não posso usar isso como um tema central da minha charge, né? Atingir, né? Agora, sim, é muito mais perigoso, obviamente, quando a gente trata exatamente desse ponto que é o crucial. É um ato de corrupção, é alguém que atrapalhou outro, que matou alguém, e você trata ali na sua charge, obviamente que as pessoas atingidas vão se sentir, né, ameaçadas, porque o cartoon, a charge, ela é uma faca afiada, né? Porque além de denunciar, ela ridiculariza. Né? E pessoas que estão acostumadas a ser tratadas a pão de ló, né, a cortar presuntos de 7 mil reais, né, e de repente ver todo mundo sorrindo na cara dele, nem todo mundo consegue engolir aquilo ali. E aí eles vão mesmo ameaçar, ou as pessoas que estão próximas delas, né, vão ameaçar. Né? É importante a gente ver, por exemplo, na charge que eu falei, né, nós do Sindicerv, nós tratávamos da violência institucional da polícia, nós não tratávamos de policial A ou B, nós não estamos na intenção de atacar o trabalhador, nós estamos trabalhando na institucionalidade que é violenta da polícia, que está a serviço de grandes empresários e tal. E aí o que aconteceu? O policial se sentiu atingido, como se fosse para ele, como se ele fosse a instituição. Não, o policial ele não é instituição, assim como eu trabalho numa escola, não sou a escola, né? Eu sou um trabalhador que estou vendendo a minha força de trabalho, certo? E eu não vou dizer, a minha escola é como se fosse o meu. Não, ali é um local de trabalho, a minha relação é profissional, e o policial deveria fazer isso, não ter o corpo da polícia como o seu corpo, como, né? Então, assim, e aí muitos desses policiais, eles tomaram para si, e felizmente, né, a justiça, ela às vezes trabalha de forma razoável, né? Ela foi pelo lado do bom senso, da liberdade de expressão. Ela falou que não atingia a honra de ninguém, de uma pessoa específica, tratava de instituição, e as instituições devem ser criticadas, sim, certo? Eu, como professor, tenho que ser criticado, né? E as pessoas estão abertas a criticar meu trabalho. O mesmo acontece com as outras instituições. Agora, o cara vir chegar na minha escola e xingar, me chamar, aí já é outra coisa, certo? Então, assim, já fui esse caso de processo, né, de tentativa de processo, já sofri ameaças aí, essas ameaças de Facebook, né, muitas delas, a maioria eu não dou importância, mas eu fico, como a gente diz aqui, fico veaco. Eu não fico no bar com as costas para fora né, da porta, não. Eu tenho inimigos. Uma vez, só para concluir a minha fala, alguém colocou, mas tu não faz charge do Maomé, não sei o que. Eu digo, rapaz, olha, o Estado Islâmico não vai mandar um homem bomba lá da casa do mundistão para vir me matar, não. Os meus inimigos são mais próximos, eu mexo aqui com gente muito mais próxima de mim, e pela proximidade, pelo poder que eles têm, são muito mais perigosos do que o Estado Islâmico, né, do que o Bin Laden, certo? Então, assim mesmo, porque também o islamismo aqui no Brasil, ele é uma religião de resistência, né? Ele é uma religião oprimida, assim como é a Umbanda, né? Então aqui eu critico a Igreja Católica e o cristianismo, que são religiões da institucionalidade, religiões do poder, que ajudam na opressão. Então, eu não vou falar mal do islamismo e de Umbanda, pelo contrário. Vou passar aqui de novo para o Dino.
Dino, assim, o Joaquim, ele trouxe um elemento que é o elemento da internet, né? As pessoas estão mais expostas tanto a angariar mais público, alcançar mais público, como a essas ameaças. Como é que você acha quais são os principais desafios para os artistas de estarem nesse ambiente virtual? É novo, né? Para muito artista, esse ambiente virtual é coisa nova. Para mim, a minha geração, sabe, redes sociais, essas coisas são coisas novas, né? Eu sou da época que você desenhava, e quando já tinha um desenho já estruturado, já um desenho de qualidade, um traço, um estilo, aí você ouvia alguém, um profissional mais tarimbado, falar, bom, agora você já está na idade de publicar, já está no tempo de publicar. Você tinha, hoje não, o artista começa muito jovem, já mostrando o seu trabalho para centenas, milhares de pessoas, né? Tem um público, ele consegue publicar, consegue expressar suas opiniões, suas críticas, né? No caso do chargista. O Joaquim estava falando sobre processos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu uma ameaçazinha, né? Um conselho de amigo, para que parasse de fazer aquele tipo de crítica, né? A satirizar determinadas situações que envolvem personagens, geralmente políticos, né? Então, eu lembro em São Paulo uma vez, o Paulo Salim Maluf, né, prometeu, jurou me processar, mas eu fiquei ressabiado, né? Mas não aconteceu. Foi num programa de televisão, ele viu uma charge, qual eu tinha feito ele com um saco de dinheiro, com os pés sobre o globo terrestre, e o pezinho dele estava nas Ilhas Caimãs, né? Ele falava que se tivesse algum dinheiro ali, ele doaria para a Santa Casa de Misericórdia. E ele falava isso com muita certeza que não havia dinheiro ali, mas realmente existia o dinheiro e ele não pôde doar, até porque o dinheiro não era dele, era dinheiro roubado. Então ele não poderia dar para ninguém. E é uma situação muito forte, sabe? Você receber uma ameaça no processo, eu acho, dependendo da situação emocional do artista, ele fica mal, eu fiquei, mas não aconteceu, mas foi um trabalho muito sério, realmente a imprensa já estava mostrando, né, realmente que ele tinha esse dinheiro depositado nesses paraísos fiscais, e ele ficou muito chateado. Bom, eu não tive mais contato, né, até saí de São Paulo, mas eu sei que tem alguns artistas que estão passando um perrengue aí, tem o Fernandes, né, Fernandes está... E o camarada dele é fantástico, ele é muito bom, ele é muito consciente, sabe? A crítica dele, sabe, não é uma coisa que pejorativa, não é pessoal, não tem aquele ranço. Ele joga porque o camarada está abrindo, sabe, para o ridículo, ele já está se colocando numa situação onde realmente precisa ser criticado. E a função do cartunista é essa, né? Bater em cima e bater bem, bater no fígado, né, do opressor. Então, temos essa missão, que muitas vezes não é compreendida, né? Também temos artistas, coleguinhas, que estão trabalhando para o outro lado, né? Abraçar aí uma história de apoiar extremismo de direita, sabe? Contra negros, índios, homossexuais, nordestinos, e fazem piada e querem que sejam aceitos, né? Eles não querem ser criticados. Não, mas é a nossa liberdade de expressão. Porra, cara. E se o camarada está se sentindo ofendido do outro lado reage, ele vai falar, não, poxa, eu estava sendo artista. Pô, o cara está se defendendo dos seus ataques. Né? Temos que ver esse detalhe. Temos um país gigante, muitas correntes de pensamentos e várias tendências. Agora, trabalhar sério e nem sempre é garantido que você não vai ser utilizado, processado nas redes sociais, né? É um cuidado que temos que tomar e acreditar no traço, né? São fortes. Então, Michael, para você, como é lidar com essas diferentes correntes de pensamento, como bem colocou o Dino aqui na internet? Bom, eu acho que existem pensamentos diversos, né? A gente está vivendo um mundo bastante polarizado.
Eu acredito que nem tudo é tão simples de perceber, de compreender e até de exprimir. Eu acho que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então é necessário a gente conseguir perceber uma certa as nuances, né, dos tons de cinza. Nem tudo é preto no branco. A princípio, eu acredito que seja interessante você ter empatia pelas pessoas e tentar compreender e colocar no seu traço, na sua ideia, se aquela arte de fato ela vai ser interessante. Então, muitos dos trabalhos que eu faço, que eu penso em fazer, eu acabo nem produzindo. E alguns que eu produzo eu não posto. Porque eu me pergunto, eu passo por vários filtros, né? E quando a minha arte passa por todos esses filtros e ela sai intacta, eu penso, não, posso postar. Porque até então eu sempre imagino que qualquer tipo de piada, eu acho que qualquer tema, se ele for trabalhado de maneira sofisticada, se ele for de fato criativo, interessante, ele pode ser utilizado. Mas às vezes você brincar com a religião alheia, independente de ser qualquer tipo de religião ou brincar com etnia, enfim, eu acho que é uma coisa um pouco complicada, né? Como eu falei anteriormente, é um campo minado. E muitas vezes a gente quer exprimir o nosso lado, a gente quer gritar mais forte, independente de qualquer ponto de vista. E sempre a gente tenta defender aquilo que é nosso, né? É como a gente falar do Piauí aqui, claro, todo mundo sabe que é quente, né? A gente reclama um com o outro sobre o calor. Mas se vir alguém de fora e falar, ah, Teresa, não é quente que, nossa, é ofensivo demais pra gente. Aí levanta esse patriotismo todo. Então eu penso que o artista, ele não pode nem sempre exigir que a sua arte seja de fato coerente ou que as pessoas tenham esse feedback positivo. Muitas vezes a gente não pode se colocar como, o meu trabalho ele é de fato engraçado, mas o que seria engraçado é o que causa o riso na maioria, né? Se a gente for analisar no passado, como eu falei anteriormente, na minha primeira fala, não é. Porque até então, no século XIX, através do blackface, os trabalhos aí do Jim Crow, que ridicularizavam os negros, isso era quase que uma totalidade, né? Era engraçado para eles, para a época, né? E hoje a gente vê que isso aí era algo ridículo, inconcebível para os dias de hoje. Então, eu sempre penso que é um campo mais maleável, a gente tem que ter esse ponto de vista e nem sempre se prender demais a uma verdade absoluta. A gente sempre tem que estar se permitindo a pensar e refletir sobre o próprio trabalho. Eu acho que esse é o caminho que eu sigo. E qual é o seu caminho pela internet, Jota? Interessante. Quando eu posto meu desenho na internet, por exemplo, sai uma charge, não é nem contra o Bolsonaro, por exemplo, no jornal O Dia, pronto, maravilha, publicado Mas quando ela é publicada na internet, ela tem uma repercussão muito grande. Quando teve essa charge do Aroeira, que todos os cartunistas replicaram, né? Aquela charge tem uma coisa que me incomoda, que é o símbolo do nazismo. E eu não fiz a minha charge em apoio ao Aroeira com o símbolo do nazismo, porque aquele símbolo me incomoda. Aí eu coloquei as falas do Bolsonaro, né? Atrás, como se fosse, acho que uma cruz, né? Só o que ele falou. E daí, o que é que eu posso fazer? Eu não sou Cristo, sou Messias, mas não sou Cristo, tudo. E aí, eu recebi um monte de crítica do Facebook, de algumas pessoas bolsonaristas, e eu não... Acho que eu respondi uma pessoa só, e não foi uma resposta ao que ele colocou, foi apenas uma explicação minha. Por quê? Porque eu acho que a internet ela ainda é um campo, você fala o que quer, né? Claro que eu posso tirar o comentário de uma pessoa, mas as pessoas usam a internet para falar muita bobagem, né? Já se falou que a internet deu voz aos idiotas, né? Os idiotas sempre existiram, mas a internet se tornou um campo fértil. E aí, as minhas charges eu faço para o Jornal Dia, e sai no jornal impresso, e sai também no portal, né? E todos os dias eu vou no portal para ver os comentários. Se sai uma charge com o Firmino, por exemplo,
beleza, um comentário, 2. Se sai uma charge com o Bolsonaro, meu amigo, 70 comentários, desses 50 é a pessoa falando bobagens. E só faz crítica com o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse a terceira pessoa depois de Jesus no campo celestial, que a gente não pudesse, ao menos, fazer. Eu sinto como fosse os seguidores de Maomé, Joaquim, que a gente não pode nem desenhar, não importa se você está criticando ou se elogiando, desenhou já é crítica, né? Então, assim, eu procuro colocar no meu Face cartoons, né, ou uma charge que não coloque o Bolsonaro, porque aí vai encher de comentários, né? Elas são publicadas no Portal Dia, e aí a galera pode ir lá e pode criticar à vontade. E eu eu acho que todos têm direito de fazer uma crítica. O que eu acho em alguns comentários é que as pessoas, infelizmente, elas não pensam. É assim, olhou, tem um Bolsonaro, estão falando mal do meu ídolo, entendeu? Teve eu quase sempre eu não respondo um comentário em relação à minha charge, mas uma vez eu me atrevi a responder um comentário de uma pessoa que colocou assim: esse chargista deve ser analfabeto, né? Aí eu respondi para ele no Portal Dia: não, eu sou formado em educação artística. Aí ele me respondeu assim: sim, você é formado, e a Dilma, que é formada e roubou milhões? Então, meu amigo, com esse nível de discussão, não há o que comentar. Fique à vontade para que as pessoas... Artista formado melhor do que você, né? Eu vi também uma discussão muito interessante do Joaquim. Então, assim, eu não respondo, fico à vontade para criticar, elogiar, entendeu? Eu faço no máximo curtir. Porque, infelizmente, a gente vê uma geração de pessoas adoradores do Bolsonaro. São adoradores, gente. Você não pode dizer nada, é que os caras já te criticam, já fala na mãe, entendeu? Então, eu fico, como digo, eu fico só olhando aquele negócio. E nos meus comentários tem uma pessoa que disse assim: rapaz, eu gosto de ver os comentários dos doidos do Bolsonaro. E eu também sou igual a ele, eu deixo a jarra lá e fico só olhando os comentários dos fanáticos. Edu, você está me ouvindo? Edu? Tá com a mão na consciência. Tá ouvindo a consciência dele. Edu? Edu, câmbio. Câmbio, Edu. Mayday. Houston. Até isso. Não sei se ele está ouvindo a gente. Estou ouvindo. Pronto, está ouvindo. Estou ouvindo. Então, Edu, a gente está comentando aqui sobre a internet, né? Como é que você encara o seu trabalho diante dessa polarização, Minha conexão está péssima. Desses ataques na internet. Será que ele ouviu a pergunta? Minha conexão que está péssima aqui. Dá sinal de fumaça para ele, para ver se dá certo. Não. Tá uma péssima aqui. Vamos ver se ele consegue melhorar. E aí eu vou passar para uma pergunta que tem aqui no comentário. O Sinésio Joaquim. Ele está perguntando como os cartunistas... Joaquim? Uhum. Sim, estou vendo. Pronto. A pergunta é como os cartunistas se organizam para se protegerem de ataques à liberdade sociais que eu mantenho, que são da profissão. Facebook, Instagram, tá ouvindo? Eu acho que o Edu tá tentando falar. Com delay. Oi. Costumo postar meus trabalhos, né? Tudo simples com os meus trabalhos.
Caiu a conexão. Bom, fez a Vai lá, pergunta Joaquim. É assim, infelizmente, nosso meio não é muito unido, né? Certo? Os cartoons não são muito unidos. Mas, assim, acontece momentos, existe uma associação, que inclusive tem uma página no Facebook, Associação dos Cartunistas. É uma iniciativa, é uma vontade de se organizar, né? É interessante, eu não conheço, assim, não conheço da atuação dela do ponto de vista assim mais efetivo, certo? Mas me parece que é uma iniciativa de tentar organizar, certo? Atualmente, como acontece em modo geral, é cada um por si, certo? Às vezes acontece em casos que tem mais repercussão, como foi o caso do Aroeira, certo? Às vezes tem aquele impulso, aquela onda, que é muito legal, que se efetivasse, né, seria muito importante. Né? E a gente tem que aproveitar essas ondas, né, para despertar esse sentimento de coletividade. Porque assim acaba que muitas das vezes você fica apenas protegido pelo isso quando a empresa não lhe demite, porque já aconteceu casos de cartunistas fazerem um cartoon, uma charge, e sofreu o ataque, e a empresa, ao invés de ele proteger, faz você jogar fora, né? Nós já tivemos um caso aqui, inclusive, não vou dizer o nome porque eu não estou autorizado, né, de um cartunista nosso aqui. E assim, a gente fica muito à mercê da boa vontade da empresa, que obviamente que ela tem uma obrigação de lhe dar esse apoio jurídico, mas muitas das vezes não acontece. Então, assim, uma associação, um sindicato, aqui em Teresina, por exemplo, não existe. Seria interessante existir porque é uma forma da gente se proteger, certo? Desses ataques que vêm de cima, principalmente. Muitos dos artistas aqui recebem um processo de 50 mil reais. Aí o cara vai tirar da onde? Por quê? Ele foi processado porque ele não teve aquela assessoria de né? Ele não tem como, por exemplo, se organizar para fazer pressões para obter mais direitos trabalhistas. Né? Não tendo o sindicato, tem esse problema. Né? Hoje em dia, quem diz quanto é que deve pagar é a empresa. Né? O cartunista não tem nem como dizer o valor dele, dizer, olha, eu exijo tanto. A empresa, se encontrar alguém que cobra mais barato, a empresa pega o cara mais barato. Isso quando tem. Né? É importante, inclusive, é uma forma de se você ter essa organização, era inclusive pressionar para que os órgãos de imprensa devesse ter. Eu acho que sim, a gente deveria ter uma forma de obrigar, eu falo obrigar mesmo, as empresas a terem um cartunista, que o cartunista é um jornalista, né? Eu vi isso muito, acho que foi algum tempo atrás, exatamente um depoimento do Dino. A gente nem se conhecia, certo? Que ele falava, né, do cartunista como um jornalista. Eu não tinha essa visão. Teve outro cara também que falou, eu acho que foi o Glauco, exatamente dessa profissão do cartunista como um jornalista. Né? Todas as empresas de jornal, de revista, não sei o que, elas têm o jornalista, o cara que vai escrever, o redator, não sei o que, e por que não tem um cartunista? Eu acho que uma organização, uma associação, um sindicato, né, eu acho que teria condições de fazer essa luta corporativa mesmo, de abrir campo de trabalho e proteger, né, os seus
trabalhadores, os cartunistas são trabalhadores, né, desses ataques que vêm. Muitos deles a gente fica a mercê. Né, se eu não tiver trabalhando na empresa, e a empresa não me der essa cobertura jurídica, eu fico perdido. Né? E aí, o problema até que acontece exatamente para os artistas que fazem trabalho freelance, que não tem vínculo, tem muitos, como nenhuma empresa. E aí sim, aí é que eles ficam perdidos mesmo, solto no mundo, sem nenhuma proteção. Então, infelizmente, a gente não tem ainda. Mas seria importante uma ação, né, para a gente. A gente tem muitos cartunistas aqui no Piauí. Né? Além nós 5 aqui, tem muitos outros. Alguns estão aí fazendo eventos, outros trabalhando em portais. Nós temos grandes cartunistas, o Isânio, o Jonatas, o Moisés, outros que já estão mais aposentados e tudo. Mas seria uma categoria de muito, muito forte. Com grandes nomes muito conhecidos, né, de cartunistas, alguns até com nomes internacionais, como é o J.A. e tudo, o Dino, e outros que a fama chega até em Timon, como a minha, né? E é isso. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o Dino, que chegou nos comentários. A Sayonara colocou: não consigo imaginar um cartunista de direita ou extrema-direita. Essa afirmação pode expressar um alto nível de consciência de classe dos cartunistas? É a questão dela. Diga para ela que eu não ouvi falar. Pode repetir? Posso sim. A pergunta é a seguinte: a pessoa fala: não consigo imaginar um cartunista de direita ou extrema-direita. Essa afirmação pode expressar um alto nível de consciência de classe dos cartunistas? É estranho você ver a função do cartunismo sendo utilizado para perversidade, né? A função, a gente sempre imagina que é para ser libertária, né? É para ajudar povos, situações em que pessoas estejam oprimidas, e ali é uma voz, né? Para mostrar, é um grito para denunciar aquilo que está errado, né? Agora, como eu falei, é estranho, mas é comum, por outro lado, porque a direita, ela trabalha com imagens também, né, e com argumentações e com desenhos para mostrar a sua visão, às vezes totalmente, digamos, absurda, mas a partir do momento que constrói-se no desenho a situação, é mais fácil de convencimento, né, é muito mais fácil convencer pessoas, como as posições que eu cheguei a ver de desenhos, charges que foram utilizados em jornais que circularam na Europa nos anos 20, 30, né, então destruía tudo que não fosse branco, né, a matança de perseguição aos negros na Alemanha, isso foi muito forte, né, porque algumas pessoas não sabem, mas negros alemães, existiam muitos negros alemães, né, muitas crianças foram presas e mortas, né? Muitas foram para os campos de concentração. Aliás, tem um filme que mostra bem isso, né? Porque com a vitória contra a Alemanha na Primeira Grande Guerra, né, os aliados ali começaram a impor sanções e leis, né? E a Alemanha tinha que respeitar, e perdeu parte de suas terras, rodovias, trens, navios, né? E a França colocou dentro da Alemanha ali 20 mil soldados africanos de suas colônias, né, na Argélia, e esses negros ficaram dentro da Alemanha dando ordem
porque era uma polícia, né? E isso provocou um ódio muito grande. E, claro, 20 mil homens negros ali, 20 mil soldados, vivendo ali na Renânia, aquela região, eu acho que é o norte da Alemanha, fizeram o quê? Tiveram filhos com as mulheres brancas alemãs. Isso gerou um contingente de crianças negras muito grande, né? E Hitler sempre culpou os judeus de terem colocado os negros dentro da Alemanha para que destruísse a pureza da raça ariana, né? E foi mais uma, digamos assim, mais uma culpa jogada aos judeus, né? A entrada desses 20 mil homens negros, soldados, para fazer o policiamento, né, fazendo parte das restrições que a Alemanha sofreu com sua derrota, né, na Primeira Grande Guerra. Então, temos um quadro muito de ódio. E, claro, os desenhos são perversos, e para ser refletido, né? O poder do desenho usado para o mal, né? Para a opressão. E temos na história tantos outros exemplos, né? Mas hoje, com as redes sociais, né, a gente vê coisas absurdas, né? Alguns artistas que se entregam a esse tipo de atividade. Eu acho que numa democracia, claro, você pode ser um homem de direita, sim, mas é que é muito perverso, né? É um jogo muito baixo. É lamentável, mas temos essa visão também, e eu tento combatê-lo. Claro que pelas redes sociais é muito difícil, você nunca vai conseguir, sabe, em uma conversa explicar. As pessoas já vêm prontas, com pensamentos prontos, e chegam a ser muito agressivas, né? Temos que tomar esse cuidado. Falei. Eu gostaria de ouvir o JA também sobre essa questão, o comentário que a colega colocou aqui sobre essa questão ideológica, né? Olha, o Dino colocou uma coisa muito interessante, eu já havia falado no início da minha fala, que os cartunistas tem que ser aquela pessoa que defende o oprimido, que defende aquelas pessoas do bem, né? Ele tem que usar o seu trabalho para o lado da justiça. E eu encontrei há alguns dias, algumas semanas atrás, no Facebook, um relato de alguns cartunistas que estavam defendendo a ultradireita, defendendo o Bolsonaro, defendendo tudo aquilo que ele estava fazendo de ruim em relação a tudo. São cartunistas que têm uma outra visão, né? Além daquela de que a gente divide o bem e o mal, né? E aí, eu fui na pasta desses cartunistas e vi, inclusive, um cartunista que eu admiro muito, já trabalhou na revista Mad, que tem um trabalho espetacular, um desenho muito bonito, fazendo umas charges realmente muito agressivas com algumas pessoas da esquerda. Eu acho que o cartunista não deve ter lado, ele deve criticar a direita, a esquerda, o centro, na frente, atrás, enfim. Como o Aroeira disse uma vez, há muito tempo, o cartunista é de oposição, inclusive da oposição. O papel dele é uma análise crítica sobre tudo, independente de quem esteja lá, se é o Raimundo, se é o Francisco, se é direita, esquerda, enfim. O papel do cartunista é fazer uma análise crítica da atuação dos governantes, qualquer que seja ele. Infelizmente, como o próprio Dino falou, a gente vive numa democracia, e apesar de que, para mim, é um absurdo ter um cartunista de direita, de extrema direita, defendendo as suas ideologias, defendendo tudo que a direita faz, né? Mas eles existem, né? E como a gente vive numa democracia, o que me permite é apenas ficar triste, né? Porque eu acho que o cartunista deve defender sempre o mais fraco, sem olhar a cara de quem está agredindo. É denunciar e pronto. Quem está agredindo é do meu partido, não vou denunciar.
tem que iniciar. Bem que ele não pode usar as mesmas armas do agressor, né? Por exemplo, essa charge desse cartunista que eu vi no Face era uma charge assim, bem violenta de pessoas, figuras da esquerda sem cabeça, jogada no lixo, né? Eu achei, primeiro, de um extremo mau gosto, qualquer que seja a ideologia do cartunista, né? E ele defendendo o seu posicionamento, né? Eu fiquei triste em ver que um artista que eu gosto tanto dos desenhos, né, esteja nessa situação, defendendo a extrema-direita e todas as barbáries que ela faz, né? Com um discurso bonito, mas com uma ação nociva, muitas vezes, aos brasileiros. Certo. E aí, Michael, tem que ter lado? Olha, eu acho que na internet hoje, a criticidade e o protagonismo, ele deu voz a muita gente, né? De fato, a história da charge, do cartoon, da caricatura, ele tem como esse intuito, né? É quase uma obrigação a gente combater, né? O artista, ele usa o seu lápis, a sua tinta, como forma de, não somente expressão, de informação, mas como também de combate. Nós somos como se fôssemos, nós somos soldados da nossa própria justiça, do nosso próprio bom senso, né? E a gente está aqui para poder informar as pessoas, muitas vezes de uma maneira ilustrativa, de uma maneira cômica, mas de uma maneira muito séria, né? Em uma live que eu fiz certa vez com o Joaquim, ele havia me dito que quando se um cartunista agride as minorias, é como se ele estivesse chutando um cachorro morto. É uma coisa que não faz sentido. Você está traindo a sua própria classe, né? Nós somos operários, né? Todos nós somos operários e a gente sofre bastante com as mazelas que o próprio governo nos impõe. Então, eu acho assim, eu concordo bastante com o JA. Eu acredito que, independente de quaisquer condições, o artista ele tem que defender aquilo que é certo, né? Ele tem esse protagonismo. E, infelizmente, a gente vê que alguns artistas acabam virem na casaca, né, indo para o outro lado, enfim. Então, eu acho que o bom senso, a empatia, esse senso de justiça, ele sempre tem que falar mais alto nesse princípio, né? E nós, cartunistas, nós temos as nossas armas para fazer o bem, nesse caso. E você, Joaquim? Joaquim, que, como a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui, sabe que ele tem um histórico de militância política, né? E tem como dissociar isso ou não, Joaquim? Faz parte do Joaquim artista, do Joaquim pessoa, do Joaquim militante político? Chargista de direita nem é gente, viu? Então, assim, foi inclusive uma frase que eu coloquei num dessas comunidades aqui do Facebook aí, que reúne vários chargistas aí, cartunistas do Brasil inteiro, e tem alguns que de direita, e eu não vou discutir, não. Eu digo logo que chargista nem é gente de direita, não. Porque, assim, se a gente for olhar o que é a charge, né, a charge, ela quer dizer carga. Não dá para você exercer uma carga contra quem não pode, né? Quem já está com a carga sobre, né? Você vai fazer uma charge que vai puxar o saco de quem, né? Se a gente pegar o Daumier, né, que é considerado o pai do cartoon moderno, ele foi preso. Ele fez a charge Gargantua, né? Gargantua criticando o rei Luís Felipe I da França. Ele passou 6 meses de cadeia, né? Um exímio caricaturista, um chargista, atuante político e tudo. E ele passou 6 meses na cadeia, né? E foi perseguido a vida inteira. Aí o cara vai fazer um desenho, um cartoon, puxando o saco do governador, do prefeito, do grande empresário. Aí vai fazer história em quadrinho, vai fazer Mônica, vai fazer Pica-Pau, fazer outra coisa. Não pode ser chargista, né? Nada contra a Mônica, nada contra o Pica-Pau, né? Mas é coisa
coisinha fofinha, vai ser fofinho, né? Que vai procurar outro meio de vida, porque chargista mesmo é isso, é aquela frase, né, que eu falasse com o Dino, malditos cartunistas. Malditos cartunistas. O cartunista ele é uma profissão maldita, porque não é legal. Eu tava conversando com o Maico na charge, né, ele pergunta, porque assim, e outra coisa, é uma maldição, porque a gente aprende a refletir o mundo, né? E a gente vê, eu costumo dizer, não sei se isso é mito, mas eu costumo dizer que o cartunista ele tem uma antena, né? Capta a coisa, ele absorve, ele catalisa mais as coisas e a gente processa de uma forma mais profunda. Isso nos tira o sono, certo? Isso nos tira aqui. Por isso que eu acho que a gente assim o tempo todo, não se aquieta, com as pernas mexendo, coçando a cabeça, certo? De madrugada a gente acorda com a charge na cabeça, certo? Porque passou a noite, você viu uma coisa, passou uma noite maturando e de repente, puf, no meio da madrugada você está no melhor sono da sua vida e vem né? E aí você vai deixar de fazer aquilo ali, aí sua vida vira um inferno, porque as ideias não vão deixar de vir, né? A tua visão crítica do mundo não vai deixar de vir, aí você vai viver uma vida terrível, né? Então assim, é como eu falo, o cara fazer charge para puxar o saco do patrão, do não sei quem, é melhor fazer mangá, certo? Coisinha fofa para agradar a criançada, né? Vai fazer caricatura de político para botar na campanha eleitoral. Já me pediram uma vez, eu fiz, o cara não gostou. Ah, mas eu queria caricatura. Pois é, a caricatura. Que a caricatura... Ah, eu digo, não, retrato eu não faço, para você não bota caricatura. E aí, não quis. Então, sim, não tem essa história, não. Né? É como o Sinésio colocou aí, não existe desenho neutro. Não tem neutralidade. Ou você está do lado do... Porque o mundo não é neutro. Né? Sociedade de classes não tem neutralidade, não tem muro. Se você está no muro, o muro sempre pende para o lado dos mais fortes. Né? E assim, só pegando uma questão com relação à abordagem, assim, o cuidado que a gente tem que ter mesmo com as pessoas que estão desfavorecidas, os oprimidos. Deixa eu dar só um exemplo. Recentemente, o Maia falou que não via nenhum crime do Bolsonaro, né? Então, a primeira imagem que vem é de um cego. Aí eu sentei para fazer essa charge. Aí eu digo, cara, se eu colocar um cego, tem uma simbologia pesada, porque existem pessoas que são cegas, é uma deficiência física, e vai ter uma coisa, como uma coisa negativa, certo? E a cegueira, para quem vive, não pode ser considerado como uma pessoa que não tem visão, né? Não tem o sentido da visão. Ela vive normalmente. E se eu colocar essa coisa que ela tem, né, muitas das vezes adquirida ou nascendo, como uma coisa negativa, porque o cego às vezes vê mais do que a gente. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma deficiência de um sentido e os outros aguçam. Né? E aí o que é que eu fiz? Eu coloquei uma simbologia que tem mais a ver com hoje, foi a máscara, né? No olho, a máscara que a gente está usando aqui para proteger da Covid, botei no olho dele aqui. Aí tem uma simbologia enorme, porque vem a ideia do Bolsonaro de colocar, né, não saber usar a máscara, né, vem a ideia aí tudo converge para um ponto, né? A ignorância das pessoas que estão nesse conluio todo, né, o obscurantismo, certo? A posição política de estar do lado dos genocidas, certo? Então, aí o que é que você deixou de atingir
mesmo que indiretamente, alguém que está numa situação se a gente vê na sociedade que a gente vive, numa situação de inferioridade, que muitas das vezes para ele não é, né? Mas a gente vê, porque o cara não tem visão, ele é um excluído, né? Aí eu estaria endossando isso. Aí eu uso uma outra linguagem e tem uma reviravolta semiótica enorme. Eu vi alguns colegas fazendo, pensei em questionar, mas eu digo, não, cada um vai no coisa, mas eu acho que as pessoas que têm essa deficiência podem sim, né, devem sim se dizer, pô, cara, dá um tempo aí, né, e foi exatamente isso o toque que me deram, né, como eu falei no começo. Fiz uma charge homofóbica e alguém chegou e disse, pô, cara, tu tá fazendo, tu é de esquerda, tu é progressista e tudo. Aí isso aí foi como uma bomba que cai na cabeça da gente, né? A gente pensa que tá abafando e tá fazendo merda. Aí, né, é muito bom. A arte é bom por conta disso, que a gente tá sempre interagindo. Que eu gosto de interagir com meus pares, com a classe trabalho, eu sou trabalhador, né? Só para concluir aqui essa minha fala aqui, uma vez um certo cidadão disse que artista não é trabalhador. Eu fiquei olhando para a cara dele, aí eu, porra, então devo ser um empresário, um capitalista, um burguês, eu não sei, né? Devo ter sair de lá de fora, deve ter um Camaro ali, um helicóptero, e dizer que eu sou trabalhador, é foda, né? Pois é. Meus queridos, o papo está muito legal, mas vamos fazer a nossa rodada de encerramento, tá bom? Vou passar a fala para cada um de vocês, deixarei uma palavrinha final, uma reflexão final sobre o tema de hoje. Começando pelo Dino. Opa. É sempre um prazer falar de desenho, desenho de humor, falar de política, de jornalismo e falar sobre o que pode ser limites ou não limites, né? Como eu falei no início, o humor para mim não tem que ter limites, sabe? Eu acho que tem que ter um cuidado, ele tem que ter um horizonte, a gente tem que ter um horizonte. E teve excesso, sabe? Tem muita gente aí usando a onda de ser cartunista para ofender, atacar, sabe? Discriminar. Então isso também tem que ser visto com muito cuidado. Eu acredito que a profissão ela é fantástica, você tem que ter muita responsabilidade. Eu já passei por perrengues assim terríveis em São Paulo e aqui no Nordeste, certo? Uma vez uma pessoa me procurou, me ligou, né? Querendo que eu desenhasse um determinado político, um ex-governador, né, cheirando cocaína. Eu falei, cara, isso não não rola. Não, mas você vai ganhar uma grana. Você vai ganhar uma grana. Eu falei, mas eu não faço. E esse dinheiro foi aumentando. Aí, quando passou de 5 contos, eu falei, olha, cara, não faço, não tem essa, sabe? Não, mas a gente faz isso através de um esquema aí que tu não assina. Eu falei, não faço. Aí veio os ataques com a minha pessoa, né? Ataques racistas, coisas desse tipo. Temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Qual é o seu preço? Você se vende, certo? Ou você tem a sua causa, a sua luta determinada? Eu já estou agora com 53 anos, feliz da vida, e nesses 35 anos de carreira, sabe, eu tive alguns problemas, sim, mas superei, mas não me deixei levar por tentações idiotas que mais tarde iriam me fazer pensar ou me provocar tipo de arrependimento, né? É importante discutir, porque é um tema que estamos aí, como eu falei, as redes sociais hoje, o artista entra, às vezes, muito imaturo, né? Já tem ali um público, já está publicando e já está dando suas opiniões, e às vezes são meio perigosas, né? Às vezes falta um pouco mais de conhecimento de história, e nem sempre o bom desenho, o talento para desenhar é tudo, né? Você tem que também ter um conhecimento do passado para poder entender o presente e o momento atual. E as redes sociais, ela ainda não está no auge, eu acho que vai ser usada de uma maneira ainda muito mais forte, está vindo outra leva a tecnologia aí, e desenhar é fundamental, sabe? Ler muito, se informar e buscar a verdade, né?
porque tem muita gente desenhando mentiras. E liberdade de expressão é uma coisa, mentiras são outras coisas. Fica aqui o meu abraço aqui, rapaziada toda. Eu admiro muito os companheiros e a nossa amiga é jornalista, né, Luiz. Próximo. Muito obrigada. Muito obrigada, Dina. Agora é o J.A. Bom, é um prazer reunir essa turma toda aí do traço, da charge, do cartão, né? A gente se reuniu antes do fim do mundo, do vírus do chinês aí, e é um prazer reencontrá-los virtualmente e falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o desenho de humor, seus limites, as suas possibilidades, né? É muito bom a gente discutir, mesmo sabendo que cada um pensa mais ou menos sobre os assuntos traçados, é sempre bom a gente ouvir um pouco da experiência do Dino, que é mais rodado do que nota de R$50, né? E a gente aprende muito nessa visão dele de mundo, de São Paulo, né? O Dino já foi até para a África, então é muito interessante ver esse lado do sindicalista, do Joaquim, né? Esse lado professor do Michael, e o Edu não deu nem tempo a gente fazer análise. O Edu tá igual nota de 200. Ele mandou uma mensagem aqui para mim falando da conexão que não deu mais certo, gente. Ele pediu desculpa. É igual nota de 200, tá sumido. Tá sumido. E é sempre bom, né? O Edu é uma figura muito interessante da gente conversar. Então, eu agradeço ao espaço aí de colocar as minhas ideias, as minhas percepções sobre desenho de humor, e que venham outros espaços, venham outros momentos para a gente falar mais sobre a nossa carreira, sobre a nossa arte, sobre o cartoon. Tá certo, muito obrigada. Vamos ouvir o Maicon agora. Bom, além de agradecer, eu quero dizer que é uma honra estar na presença aí desses meus professores, né? Para mim são referências no desenho de humor, na charge, no cartoon, na caricatura. Um dos maiores, os maiores troféus que eu recebi hoje foi algum dia ter trabalhado com vocês aí em produção de caricatura ao vivo, né, entre outras coisas. O que eu posso dizer é que as pessoas precisam ter um bom humor, né? O humor, ele abre portas, né? Ele consegue diluir problemas, né? E ao mesmo tempo ele consegue fomentar ideias, né? Divulgar pensamentos. E o interessante é isso, que todo mundo tem uma visão, todo mundo se admira, se respeita. A gente tem que discutir o nosso próprio trabalho, eu acho isso fundamental, né? A gente está sempre idealizando e ao mesmo tempo relativizando aí essas produções. No meu trabalho artístico, eu tenho um pouco de cada um de vocês no meu traço, né, na minha obra. Isso é notório, uma influência que eu guardo com muito carinho e que eu sigo com muito carinho. E eu queria terminar esse meu pensamento falando uma frase do Pablo Picasso, onde ele diz que o maior inimigo da criatividade é o bom senso, né? Então, sejamos criativos, né? Para a gente poder cada vez mais usar a nossa arte para o bem, né? Em prol dos mais favorecidos e fazer aí o nosso instrumento de trabalho como sendo uma coisa sempre positiva. Agradecer a todos. A gente que agradece, Maicon. Agora o Joaquim Monteiro. É uma honra estar aqui sendo contemporâneo, sendo colega, e estar aqui também nesse momento aqui. Dois mestres que eu tenho como mestres, o J.A. e o Dino, né? Quando eu elogio esses dois caras, o trabalho dele não é puxando o saco dele, não. Deus me livre. É reconhecimento mesmo do trabalho desses caras, são referências. E também é honra também estar trabalhando com dois ex-alunos meus, né? Eu espero não ter sido culpado do Edu e do Michael Jackson. Eu eu acho, se eles disserem que a culpa foi minha, eu vou carregar pro resto da minha vida. Foi doutrinação. Os dois caras, esses dois meninos aí, talentosos. Teve influência. Foram meus alunos no ensino médio. Certo? Isso quer dizer que eu sou mais novo do que o Dino e o J.A. e mais velho do que o o Michael Jackson e o Edu. Certo? Então, assim, agradecer mesmo, agradecer ao Hanna,
né, de aceitar esse convite, né, uma grande jornalista, certo? Que eu admiro muito o trabalho dela, e por isso que eu disse, não, vocês viram como foi perfeito a atuação dela, né, mediando esses 4 cabeças duras aqui, certo? E agradecer também a todas e a todos que estão aí, né, assistindo e comentando. Lembrar que vai ficar aí gravado no Facebook, e eu vou ver se eu jogo. Eu tenho uma página no YouTube, tá meio abandonada, cheio de teia de aranha, eu vou ver se eu jogo lá para as pessoas assistirem depois. De repente bomba o meu YouTube, daqui a pouco eu tô ganhando do Whindersson, né? E assim, é um prazer da gente discutir sobre o nosso ofício, da coisa que a gente ama, gosta de fazer, certo? Cada um no seu estilo, né? Aqui você vê todos esses artistas, cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de pensar, o seu desenho, o seu traço, a forma de tratar todos os assuntos, mas todos os que estão aqui, esses cartunistas que estão aqui junto conosco aqui, são grandes desenhos, tecnicamente eu não vou nem falar, né? todos tecnicamente muito bons, e para se fazer humor tem que ser inteligente mesmo, né? Não é só copiar, certo? Porque fazer retrato é muito fácil, é como tirar uma xerox, é como simplesmente técnica, certo? Eu tenho essa coisa. Eu gosto de fazer retrato, mas para mim é uma coisa muito mecânica, aquele retrato realista. É simplesmente reproduzir. E para você fazer caricatura, fazer humor, aí é preciso um tempero a mais. E é por isso que eu admiro esses meus colegas, e procuro fazer também esse trabalho, certo? Tem até, se você está lembrando aqui da charge do Lagarta, né, do Kleber Montezuma, o lagartinho comendo a folha de pagamento do município, né? Talvez a minha charge mais famosa, né? Que talvez custe algumas perseguições. Mas é isso. Quem nunca, né? Como o comentário aqui do Hudson, parabéns, obrigado, porque foi uma aula, né? E só reitero o comentário, agradeço o convite de todos, né? Mas que recebi através do Joaquim, realmente foi uma aula, aprendi muito com vocês, e que venham novas oportunidades da gente bater papo sobre esse tema, né, aprofundar, ou sobre outros do universo artístico, do universo de vocês. Agradecer também a quem acompanhou a transmissão, vai ficar gravado, e lembrem-se, lá no Instagram tem o perfil, @caricaturas, etc e tal. É isso, né, Maicon? Confirma para mim. Exatamente. Isso, então vocês procurem lá no Instagram, e também as redes sociais de cada um deles aqui, mais uma vez falando que o Edu mandou mensagem pedindo desculpa porque caiu, problemas aí com a conexão, mas valeu, gente, muito obrigada, tenham todos aí um ótimo restinho de fim de semana, tá bom? Um abraço. Obrigado.